Bom, estamos de volta para continuar nossas aulas de integral, né? Agora a gente vai para um método de integração que é bem mais poderoso que os métodos anteriores, né? Os anteriores resolvem questões razoavelmente simples. Esse aqui já resolve questões um pouco mais difíceis, que é o método da integração por partes, tá certo? E é isso que a gente vai olhar agora. Como é que é esse método de integração por partes? A ideia é a seguinte: será dada uma integral que eu não posso fazer nem a primitiva imediata, nem por substituição, nem frações parciais, digamos. Nem nenhum tipo de substituição que a gente já viu até aqui. Tá certo? Então, eu vou tentar a integração por partes. Né? No que consiste a integração por partes? A ideia é a seguinte: você tem uma integral que você não consegue resolver diretamente, aí você dá um jeito de, como se integrasse ela parcialmente, né, uma parte dela, mas fica ainda mais uma outra integral para fazer. Né? Aí essa segunda integral que aparece para resolver, em geral, é mais fácil do que a inicial. E daí a gente consegue terminar a integração. Né? Vai ser, a ideia é mais ou menos essa. Tem uma integral difícil, tá certo? Integro parcialmente dela, então vou ter uma resposta parcial, mais acrescida de uma outra integral. Aí essa outra integral é fácil de resolver, aí juntando o primeiro resultado com o dessa nova integral, que é razoavelmente fácil, em geral, tá certo? A gente tem a solução da integral inicial. Então a ideia é essa, né? Mas como é que realmente surge a integração por frações parciais, né? A gente já viu o seguinte, né? A gente já viu o seguinte. A gente já viu que quando a gente tem duas funções, digamos, duas funções integráveis, né? Claro, duas funções que dá para integrar, né? Claro, não pode ser de outra maneira. Imagina que f e g é a soma de duas funções e que a gente consegue integrar. Como é que a gente faz essa integral? Lembra? A gente não toma conhecimento, a gente vai lá e integra cada uma separadamente, como se a outra não existisse, tá certo? Tá ok? Né? Por quê? Porque a derivada da soma, né? Ó, isso aqui tudo surge por quê? Porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Ou seja, você também deriva como se não tivesse conhecimento da outra parcela, deriva cada uma independentemente. Tá certo? Mesma coisa se tivesse uma constante aqui, ó. Uma constante vezes a função. A gente já viu que para fazer isso é fácil. Repete a constante e integra só a função, né? Ó. Por quê? De novo, por causa da derivada. Se você tem uma constante vezes a função, como é que você deriva? O número você repete, a constante, tá certo? E deriva só a função. Tá ok? Então, aí você pode pensar, bom, já que é assim, então como é que eu vou fazer o produto, né? Como é que eu vou fazer a integral do produto de duas funções? Tá certo? Ó, isso que eu vou escrever aqui, ó, tá completamente errado, né? Por quê? Você vai já ver, ó. Então, isso é isso? Claro que não, né? Por quê? O que poderia acontecer aqui, que não vai acontecer, ó, o que eu falar é meio absurdo. Fx vezes g de x, aí dx vezes dx teria que estar dx ao quadrado, teria que ter um dx aqui, ó, ao quadrado, né? E mesmo assim não funcionaria, porque não é dessa forma, tá certo? Mas por que não é dessa forma? É só você lembrar de como é a derivada do produto de duas funções. Não é simples assim, ó. Como é que deriva isso? Pô, se fosse deriva uma vezes deriva a outra, seria ótimo, mas não é assim, ó. Você deriva a primeira, lembra? E repete a segunda sem derivar. Mas você repete a primeira sem derivar, né? Ó, aqui é a derivada dela e aqui é a original, vezes a derivada da segunda. Tá certo? E é desse produto aqui, ó, que sai a integração por partes, né? Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Tu tem aqui, ó, que
integra dos dois lados. Então, seria a integral de fx vezes g de x, a derivada disso, né, ó, em relação a x, que é o diferencial, né, ó. Aí, vezes a integral dessa soma aqui, né, ó. Tá certo? Aí, o que eu vou fazer, ó? A gente viu que a integral pode ser vista como a operação inversa da derivada. Então, quando você integra a derivada, você volta para a função inicial. Aí você vai dizer, mas professor, não teria que ter aí mais uma constante? Como vai continuar integrais aqui, ó, a constante eu só colocaria depois que eu terminasse tudo, né? Ó. Como aqui é uma soma, então vai ficar assim, ó, integral de f' de x vezes g de x dx mais, né? Porque é integral da soma, né? Integral de f de x vezes a derivada do g de x dx. Por que eu posso escrever assim, ó? Porque o dx está multiplicando o cochete, então multiplica tanto uma parcela quanto a outra. Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar essa daqui para o segundo membro. Como ela está positiva, ela vai passar, obviamente, negativa. E deixar nesse membro essa daqui. Ó. Então, vou começar com ela, que está no segundo membro. Então, vou começar com ela, que está no segundo membro, e vai continuar no segundo membro. Vai ficar integral de f de x. Eu vou tirar esse cochete, que como vai ficar simples aí, ó, aí já não vai precisar mais do cochete. Tá? Olha só. Vai ficar f de x vezes g' de x dx igual. Essa aqui, ó, que está no segundo membro, continua no segundo membro, não troca o sinal, certo? Essa aqui está no primeiro membro, continua no primeiro membro, não troca o sinal. F de x vezes g de x. Essa aqui, ó, eu vou passar para o primeiro membro, então tá mais, ela vem menos. Integral. Vou começar com essa aqui, ó, que não é derivada de ninguém, né, ó, que é ela mesmo sem derivar, vezes, agora é filhinha. Só para tirar o cochete. Então, coloquei g de x e a filhinha g de x dx. Isso aqui, ó, é o que nós chamamos de fórmula da integração por partes. Digamos o seguinte, que eu quero resolver uma integral, tá certo? Aí, olha o resultado. É uma função, né, um produto de duas funções, menos uma parte que ainda precisa resolver essa integral. Como eu lhe disse, ó, essa integral, em geral, não será tão simples, mas o resultado dela será um resultado já parcial menos uma outra integral. Aí, essa integral, na maioria das vezes, ela é fácil de resolver. Tá certo? Aí você vai perguntar, professor, mas ali tem uma derivada. Isso não importa. A função vai estar aqui. Aí você vai enxergar uma como uma função simples, sem derivar, e a outra como uma derivada de outra função. Você enxergando dessa forma, você consegue resolver. Tá certo? Aí o resultado vai ser, ó, já parcial. Acho que você vai entender melhor o que acontece quando a gente for ver o nosso exemplo, tá? Vamos lá? Vamos já ver o exemplo. Primeiro vamos continuar aqui o slide, olha. Cada regra de derivação tem outra correspondente de integração, como a gente já viu. A soma, a derivada da soma é a soma das derivadas, né? Então, a integral da soma é a soma das integrais. A derivada da constante vezes função é a derivada da constante vezes a derivada da função. Então, a integral, da mesma forma, repete a constante e integra a sua função. Tá certo? Bom, aquela que corresponde à regra do produto para a derivação é chamada de integração por partes, como a gente acabou de ver, que ela saiu da regra do produto. A regra do produto afirma que se f e g são funções deriváveis, então ocorre o seguinte. Aí eu vou integrar dos dois lados, né? Ó, fazendo a integral, né? Ó, tá certo? Quando eu vou integrar aqui, né? Ó, a gente já viu que isso aqui vai dar f vezes g e vai ficar a integral dessas duas, né? Ó, como está aqui. Ó. A integral ó, das duas, né? Ó, e a integral da derivada deu a própria função, como a gente já tinha visto, né? Ó. O que eu fiz aqui? Ó? Peguei esse aqui e passei para o segundo membro. Aí ficou a fórmula da integração por partes, como a gente já tinha visto. Tá ok?
Tá? Ó, então, resolveu uma parte, mas continuou uma outra integral, que em geral é fácil de resolver. Vamos já ver o exemplo, não se preocupe. Bom, mas é comum a gente mudar isso aqui, ó. É comum a parte que não é a derivada a gente mudar de nome, chamar de função u, e a parte que é a derivada chamar de dv. Tá certo? Então, ó, quem seria o f de x? Seria o próprio u. E quem seria o g? Ora, quando você integra o g', você acha o g. Então, seria a integral do dv, que vai ser o próprio v. Integral da derivada é a função. Aí, menos integral, aí o v, né? Ó, porque o g é o v, vezes, aí, ó, f'. Bom, se o u é o f' é a derivada do u. Aí vai ficar assim, ó, derivada do u. Perfeito? Então, em geral, a gente costuma escrever assim, ó, integral de u dv, e a solução é u vezes v menos integral de v du. Então, você pode escrever dessa forma que está aqui em cima, ou dessa forma, né? Ó, essa forma aqui é mais simples, é mais fácil de lembrar, né? Tá? E é isso que vai estar na continuação do slide. Ó. A equação estrela é denominada fórmula de integração por partes. É mais fácil lembrar da seguinte notação. Se o u for f de x e o v for g de x, né, como eu lhe disse, né, ó, então a gente vai ter que o du é o f' e o dv é o g'. Substituindo tudo, fica aquilo que eu já disse, né? Ó. Então é isso que a gente vai fazer, tá? Então vamos ao primeiro exemplo. Olha, antes de resolver esse, eu vou fazer um que é um pouquinho mais simples, tá? Aí depois eu faço esse. Qual é a integral de x vezes e elevado a x dx? Ora, a gente sabe o seguinte, que se fosse integral de x vezes x ao quadrado dx, é fácil. A gente falava que esse aqui era o u, x ao quadrado, aí o du era 2x dx. Pronto. Acrescentava o 2 aqui, ó, ficava meio, integral de e elevado a x ao quadrado, x dx, né? Eu acrescentava o 2 aqui, ó, por isso que eu fiz o meio. Aí eu ficaria meio, integral de e elevado a u, e o du, porque o 2x dx é o du. E a solução disso seria meio, né? Meio, e elevado a x ao quadrado, mais a constante. Perfeito? Por quê? Daria meio, e elevado a u, mais a constante. Aí, substituindo o u, ficaria assim, né? Ó. Mas veja que esse x que está aqui, ó, ele é apenas auxiliar, para a gente só acrescentar o 2. Lembra que eu falei? Quando você derivar e aparecer variável, você só pode incluir constante. Variável não dá. Então, o x já está lá, porque eu não posso incluir. Tá certo? Né? Então, ó, o x é associado à derivada de x ao quadrado, que é 2x. Agora, aqui tem um problema. Ó. O expoente é o mesmo. Se eu falar que u é x, a derivada é o dx. Aí, se eu substituir, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. Vai ficar integral de u e elevado a u du. Aí não dá para resolver. Entendido a ideia? Aí é onde surge a integração por partes, né? Ó. Deixa eu fazer, né? Então, a integral de x elevado a x dx. Você tem que escolher uma função para ser o u e a outra para ser a derivada da função v. Perfeito? Vou fazer assim, na ordem que está aqui, ó, como é um produto, ó, eu vou dizer que o é o x, tá certo? E o dv é o que sobra. É elevado a x dx, porque só tem que ter duas partes. Uma para ser o u e a outra para ser o dv. Então, se eu falei que o é x, então o dv é x dx. Tá certo? Aí, ó, a derivada de u em relação a x, né, ó, é 1, aí o du é igual ao dx. Até parece uma substituição, né, ó. Mas aqui, ó, eu tenho derivada. Então, eu não vou derivar de novo, senão eu vou ter derivada segunda. Por quê? Na minha fórmula, é assim, é u dv, né, o que eu já achei, mas o resultado é uv menos integral de v du. Então, no resultado, eu preciso ter o u, que eu já tenho, que é o x, preciso ter o v. O v eu não tenho. Eu tenho o dv, né, ó, eu tenho o dv. Então, se eu tenho o dv para achar o v, é fácil, é só integrar dos dois lados. Quanto integra o dv, é a integral da derivada, é a função inversa, eu volto para o v. E a integral da exponencial é ela própria. Professor, não tem que acrescentar constante? Aqui não, a gente vai acrescentar constante no final, tá certo? Aí como é que vai ficar a solução? Aí tu vai aqui, ó, é u vezes v a solução. Então é u vezes o v. Então é x vezes e elevado a x. Aí, ó, menos, né, ó, u vezes v já foi, aí menos, integral de v
Mas o V, ó, é E elevado a X. DU. E o nosso DU, ó, é o DX. Pronto, DX. Tá certo? Então, aqui, ó, não precisa mais fazer nada, já tá feito. X é elevado a X. Aí, menos. Agora, aqui não, eu tenho que integrar o EX dx. E eu já sei que a integral da exponencial é ela própria. Agora sim, entra a constante. Conclusão. A integral de x vezes e elevado a x dx é igual a... Vou colocar o EX em evidência. Aí fica x menos 1, mais a constante. Você pode deixar assim ou assim, o resultado é o mesmo, né? Olhe como dá certinho. Vamos derivar. Ó, derivar é a maneira de você saber se está certo, não esqueça disso. Tá certo? Ó, é um produto, né? Ó, deriva a primeira, derivada de EX é EX, e repete a segunda. Mais, repete a primeira e deriva a segunda. A derivada de x menos 1, ó, de menos 1 é 0, de x é 1. Então, isso ficou, vou multiplicar aqui, ó, x é x, menos é x. X vezes é x, menos 1 vezes é x, mais é x. Cancela esse com esse, e o resultado é x é elevado a x. Não, veja que quando você deriva o resultado, ó, tem que dar esse cara aqui, ó, e deu, ó, x é elevado a x. Perfeito? Tá ok? Então é assim que procede. Bastante simples. E esse aqui, ó, vou fazer do mesmo jeito esse que está aqui. Eu só queria fazer mais um para ter mais um exemplo, entendeu? Então, vamos lá. Qual é a integral de x seno de x dx? Aí eu vou lá, ó. Novamente, o U vai ser o x e o dv vai ser o que resta, né? O que resta é seno de x dx. Porque como é derivada, né, um diferencial, tem que acompanhar o dx, senão eu não vou saber se é diferencial. E para diferenciar da função sem derivar, né? Ó, agora eu vou derivar. du é igual a dx. Derivada de x é 1, então o mesmo de antes. Aqui, ó, você integra dos dois lados. A integral de dv continua sendo v e a integral do seno é menos cosseno de x. Não coloca constante, porque eu vou colocar aqui no final, tá? Então, qual é a solução? Né, ó, vou colocar bem aqui a solução, e daqui eu vou repetir. É o v menos integral de v du. Por quê? Por que a solução é essa? Porque eu falei que esse cara aqui é o u, e esse aqui todinho, né, até aqui, é o dv. Que tá aqui, né? Agora, assim, o v, o u é x, e o v é menos cosseno. Então, é x vezes menos cosseno x. Menos, né, ó, menos, integral de v, aí é menos cosseno x, du é o dx. Aí eu vou dx. Então, ó, a integral de x seno x dx ficou... Aqui é um produto, menos com mais é menos, então é menos x cosseno x. Aqui também é um produto, e o menos é menos 1, que é constante, eu posso tirar para multiplicar por esse, menos com menos mais. Aí fica integral do cosseno de x dx. Pronto, acabou. Menos x cosseno x. Integral do cosseno, ó, lembra que eu falei que, em geral, fica uma integral fácil? Integral do cosseno é seno de x. Mais a constante. A constante eu coloquei no final. Perfeito? Então é isso. Simples dessa forma. Não é? Integração por partes. É isso. Então você resolve, aí não termina a integral ainda sobra uma integral para resolver, mas essa integral que sobra, em geral, você consegue resolver de maneira bem simples, né? Tá certo? Aí, vamos lá, ó. Tá tudo aí, exatamente como nós fizemos, né? Ó. Aqui, ó, derivou e aqui integrou os dois lados. Ó. Tá certo? Ok? Aí ficou assim, né? Ó. O V menos integral de V du, olha só. O V menos integral de V du. Pronto, substituiu, resolveu e deu aquilo que a gente já sabia. Tá certo? Vamos para a próxima. O objetivo da integração por partes é obter uma integral mais simples que a de partida, como eu já lhe falei. Em geral, para decidir sobre uma escolha de u e dv, geralmente tentamos escolher u igual a f de x como uma função que se torna mais simples quando a gente vai derivar. Contanto que dv, que é o que sobra lá, né, na expressão, possa também ser integrado de forma simples, né? O ideal é sempre
é facilitar e simplificar tudo, né? Por exemplo, né? Esse aí, como é que eu vou resolver isso? Aí, novamente, antes de resolver esse, eu vou resolver esse aqui. Ó. Tá certo? Vou começar assim, ó. Vou dizer que U é o X e o dV é igual a ln de x dx. Tá certo? Se eu fizer dessa forma, aí o du é igual a dx como antes, aí eu tenho que integrar. Aí essa integral é aquela lá que eu ainda não resolvi, e eu não sei resolver. E não tem imediata, né? Eu não sei integrar isso. Então, essa minha escolha não foi boa. Se essa minha escolha não foi boa, você inverte a escolha. Tá certo? Você inverte a escolha. Vamos inverter a escolha, né? Eu falei que U era o X, agora então vou falar agora que U é esse aqui, ó. Esse vai ser o nosso U, o ln de X, tá certo? Quem vai ser o dv? O dv é tudo que ficou, ó. Ficou esse pedaço mais esse outro pedaço. Isso é o dv. Então o dv é x dx, tá certo? Então vamos lá. Quando derivo o ln, bom, eu não sei integrar o ln como eu já lhe disse, porque, ó, né? Ainda preciso resolver. Eu não sei integrar o ln. Mas eu sei derivar. A derivada de ln é 1 sobre x, agora, como é diferencial, dx. Perfeito? E aqui, ó, é só integrar dos dois lados. E a integral aqui é fácil agora. É x ao quadrado sobre 2. Perfeito? Qual é a solução aqui, ó? Se é u e dv, a solução é uv menos integral de v du. Então vai ficar uv, u é esse e o v é esse. Então é ln de x vezes x ao quadrado sobre 2, o u e o v, né? Aí menos integral de v, que é x ao quadrado sobre 2, vezes o du, que é 1 sobre x dx. Então, ó, a integral de x ln de x dx, olha só, é igual a... Bom, esse aqui eu vou colocar o x ao quadrado sobre 2 na frente para eu poder tirar o parêntese. Como é um produto, a ordem dos fatores não altera o produto, tá certo? Agora aqui, ó. Aqui tem esse meio, né? Ó. Esse meio é constante, eu não integro, eu repito. Agora, x ao quadrado e x dá para simplificar, né? Ó. X ao quadrado dividido por x dá assim, né? Ó. Aí a integral, que eu não sei como é que seria, né? Aqui, ó, eu tirei o meio, tá aqui, e simplifiquei. Agora sim, eu posso integrar. A integral que era extremamente difícil, que eu não sabia resolver, agora eu já resolvi parcialmente ela, mas ficou uma parte que é mais fácil. Aí ficou x ao quadrado sobre 2, ln de x, que já está resolvido, não preciso fazer mais nada, meio vezes a integral de x a gente já fez, é a segunda vez que a gente está fazendo nesse exercício, mais a constante. Então, ó, a integral de x, ln de x dx, agora deu x ao quadrado sobre 2 ln de x, menos x ao quadrado sobre 4, mais a constante. Perfeito? Então é isso. E se você quer saber se está certo, derive isso aqui, ó. Derive e você vai ver que vai dar x ln de x. Tá certo? Olha só, vamos derivar. A derivada de x ao quadrado é 2x. Sobre 2, aí repete a segunda, ln de x. Tá certo? Aí mais, né? Aí repete x ao quadrado sobre 2, vezes, aí deriva, aí vai dar 1 sobre x. Perfeito? Ok? Menos a derivada de x ao quadrado sobre 4 é 2x sobre 4. E a derivada da constante é zero. Esse cancela com esse, fica x ln x. Mais x sobre 2. Por quê? Cancela o x ao quadrado com o x e o meio continua. Menos, cancela o 2 com o 2, aqui dá 2, né? Ó, x sobre 2. E esse desaparece, né? Ó, e o resultado é x ln de x, que a gente tinha que dar isso. Né? Por quê? Porque o resultado foi esse. Quando você deriva, tem que voltar para a derivada, a função inicial, né? Tá certo? Então, ó, lembra aquela pergunta? Qual é a função que quando você deriva da x ln de x dx? X ao quadrado sobre 2 ln de x menos x ao quadrado sobre 4 mais 6. Está aqui a prova. Isso aqui é a prova de que nós estamos certos. Tá certo? Então, vamos lá. Então, você entendeu, né? Você faz uma escolha.
Se não der certo, se ficar mais difícil, aí você inverte, tá certo? Aí tenta ir pelo outro jeito. Agora aqui, ó. Quem a gente vai escolher para ser o U e quem vai ser o DV? Bom, o U já está claro, né? A gente já sabe que o U tem que ser o ln de x porque é parecido com o anterior. E o dv, ó, é tudo que sobra, mas só que só sobrou o dx. Então, o dv é x. É dx, né? Perfeito? Então, vamos lá. du é igual a 1 sobre x dx. Quando integrar aqui, né, ó, vai dar v igual a x, ó. Né? Integral da derivada volta para a função inicial. Integral da derivada volta para a função inicial. Aí daí, ó, é só substituir. A integral do ln de x, dx, é o v menos integral de v du. Não esqueça disso. O v, né? ln de x vezes x, menos integral de x vezes 1 sobre x dx, que é o du. Certo? Aqui é só arrumar, vai ficar x ln de x, coloquei o x na frente, menos o x cancela com o x, fica integral dx. A gente já sabe que quando integra o dx vai dar o próprio x, mais a constante. Tá certo? Então, a integral de ln de x dx é x ln de x menos x. A integral de x ln de x dx, a gente fez agora há pouco, e deu x ao quadrado sobre 2, ln de x menos x ao quadrado sobre 4. Perfeito? Mais a constante. Né? Então, quando aqui for ao cubo, né, ó, ao quadrado, então aqui vai ser ao cubo. Perfeito? Só vai mudar os denominadores aqui, né? Tá certo? Aí, ó, é isso. Como aqui era x elevado a 0, ó, mais 1, então fica x elevado a 1, x elevado a 1. Tá ok? Então, a ideia é essa. Tem essa simplicidade toda, né? Você pode até criar uma regra aí para o logaritmo multiplicado por potência de x, né? Certo, Ali? Então, foi isso que nós resolvemos, né? Observemos que a integração por parte, nesse exemplo, é eficaz porque a derivada da função ln de x é mais simples que aquela, uma outra escolha qualquer. Perfeito? Não é? Esse aí, né? A gente já resolveu assim, ó. Olha o que a gente já resolveu. Que a integral de t é elevado a t, só que a gente fez com x, né? Deu t é elevado a t menos t, né? Acho que é menos t. Não, menos e elevado a t. Menos e elevado a t mais a constante. Que a gente já escreveu assim, ó. E elevado a t, aí t menos 1. Lembra que onde tem t, a gente estava fazendo com x, né? Ó. O que a gente quer? A gente aumentou a potência, ó. Qual é a integral de t ao quadrado é elevado a t? dt. Olhe como vai seguir uma regra similar. Presta atenção. Né? Então, aqui, ó, eu vou fazer aquela escolha de sempre. O primeiro, o U, e o restante, o dv. Tá certo? Então, aqui, ó, o du é igual a 2t dt. E o v, quando eu integrar aqui, né, ó, vai dar e elevado a t dt. Aqui vai dar o v menos integral de v du. Então, vai dar o v, então é t, opa, aqui não tem dt, né? Integrou, desapareceu, né? Então, vai dar t ao quadrado vezes e elevado a t, menos integral de v, 2t dt, aliás, e elevado a t, vezes 2t dt, que é o du. Tá certo? Então, a integral de t ao quadrado vezes e elevado a t dt, deu t ao quadrado e elevado a t, menos 2 vezes integral de t vezes e elevado a t dt. Aí, olha só, eu teria que resolver de novo essa daqui por partes, né? Aí eu teria que pegar aqui, resolver e tal. Mas eu já fiz, ó, tá aqui, ó. Não é? Aí eu vou só substituir. Se eu não tivesse feito, eu teria que fazer por partes e colocar o resultado aqui, né? Como já está feito, eu vou só usar menos 2 vezes. Aí, ó, essa integral está feita aqui, né? Ó, né? Vou pegar essa parte aqui. Vai ficar t elevado a t menos e elevado a t, mais a constante. Tá certo? Então, ficou t ao quadrado vezes e elevado a t, menos 2t
e elevado a t mais 2e elevado a t mais a constante. Tá certo? E é isso, né? Se você quiser colocar o t em evidência, não tem problema. A integral de t ao quadrado é elevado a t dt, ó, colocando o et em evidência, ficou et vezes t ao quadrado menos 2t mais 2, mais a constante. Veja que aqui, ó, tem duas parcelas. Aqui apareceu mais uma porque apareceu o quadrado. Se fosse t ao cubo, ia aparecer mais uma para ficar t ao cubo aqui também, né? E assim por diante. Tá certo? Como eu disse, você pode até criar regras para a integração de coisas desse tipo. Tá ok? Então, vamos lá. Olha aí. Como eu lhe disse, né? A escolha foi a mesma de sempre, né? Olha só. Tá certo? Aí deu esse aqui, ó. Aí esse aqui teria que fazer por parte de novo, né? Ó, esse aqui. Só que a gente já fez. Como eu lhe disse, né? Vai dar uma integral, na maioria das vezes, mais fácil. Mas às vezes vai dar uma outra que também tem que fazer por parte de novo. Tá certo? Ó, aí é o que foi feito aqui, ó. Não, resolvendo essa daqui, ó, por parte. Novamente, o U é o T, o dV é o ET, pá, fez tudo de U, V, menos integral de V, du, tal, e deu isso aqui, né? Aí vai substituir lá, né? Tá certo? Tá ok? Pronto. Não, exatamente o que a gente achou, né? Aqui, ó, como eu não coloquei constante lá, para ficar melhor, porque se você coloca, aparece aqui, ó. Não, vai multiplicar por menos 2, vai dar menos 2c. Aí tu vai dar outro nome. Mas é constante também, fica o C no final mesmo, sem nenhum problema. Tá, tá ok? Tá? Agora, essa aqui, ela é por parte, só que ela tem uma peculiaridade que é muito interessante. Não é? Olha só. Nessa anterior, aconteceu assim, né? A gente resolveu, né? Aí apareceu outra integral para resolver por parte. Aí a gente juntou uma com a outra, né? A gente tinha chegado nessa outra até aqui, né? Aí pegou isso aqui, resolveu, tá aqui a resolução, aí substituiu, tá certo? E chegou na solução. Perfeito, nenhum problema. Essa outra tem um nuance um pouquinho diferente, porque não vamos conseguir fazer tudo, vamos pegar, tirar e fazer por parte de novo, mas o nuance é diferente, você vai ver. Solução. Nem e elevado a x sendo x tornam-se mais simples quando derivadas, mas tentamos escolher o elevado a x e o dv sendo de x dx. Na verdade, a escolha aqui tanto faz, pode ser uma coisa ou outra, tá certo? Tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui e resolver, né? Então, a escolha, tanto faz, tá? Vai dar e elevado a x. Nós vamos escolher como está aqui na ordem, né? A gente sabe que a solução tem que ser uv menos integral de v du. A gente vai escolher o u como sendo e elevado a x e o dv como sendo o restante, sendo x dx. Bom, aqui no deriva, né? Tá certo? No deriva, tá ok? No U a gente deriva. E no V, ó, a gente integra. Tá certo? Aí como é que vai ficar o V? Menos cosseno de x. Perfeito? Aí é só substituir aqui, né? Vai ficar o V, eu já vou multiplicar. Mais com menos é menos, vai ficar menos e elevado a x cosseno x. Multiplicando aqui, ó, o U com o V. Aí menos integral, aí V, agora com esse aqui, né? Ó. Mais com menos é menos, né? Ó. Então vai aparecer um menos aqui. Aí com esse menos dá mais. Aí vai ficar e elevado a x cosseno x dx. Aí, como eu lhe disse, ó, é como essa outra aqui, parecida, só mudou a função. Então tem que fazer por parte. Aí você vem para cá. Aí faz o negócio aqui por partes. É a integral de e elevado a x cosseno x dx. O processo é o mesmo. O u vai ser o e elevado a x e o dv vai ser o cosseno x dx. Aí o du, novamente, como antes. Agora aqui, ó, é importante o seguinte. Se você escolher o u como e elevado a x e o dv como seno x,
Nesse outro, a escolha tem que ser similar. O U tem que continuar sendo E elevado a X. Você pode inverter? Se você inverter, não vai funcionar. Você pode até tentar aí, tá bom? Aí aqui eu vou integrar os dois lados, eu vou encontrar que V é seno de X, porque eu vou integrar esse lado e vou integrar esse lado. Aqui dá o V e aqui dá o seno de X. Aí vamos lá de novo. O V então vai ficar E elevado a X seno X menos integral de V du. Vai de novo. E elevado a X seno X na multiplicação dx, tá certo? Multiplicando aqui os dois. Eu estou colocando dx no final, multiplicando, como é produto, não tem problema. Então, deu esse aqui. Então, vamos voltar para esse aqui, que é o que a gente está resolvendo. A gente já achou esse. Aí, se você observar, ó, esse aqui, ó, deu igual a esse, não é? Ó? No anterior, não, já deu para resolver e quando eu substituir, já acabou, né? Ó. Aqui eu teria que fazer por parte de novo? Não. Quando você for fazendo, se não desse igual, aí teria que fazer de novo por parte. Até dar igual ou terminar. Como não terminou, deu igual, você para aqui, ó. Você para e substitui de volta. Queremos resolver essa, então voltamos para essa. Tá certo? Aí, voltando para essa, vai ficar assim, ó. Integral, tá ok? Ó, de EX seno x dx, igual, ó, é essa daqui, né? Ó. Aí, de novo, menos EX cosseno x, mais integral, né? Ó. Só que essa integral é essa aqui que a gente resolveu. Então, vamos escrever ela aqui, ó. É x seno x menos integral de EX seno x dx. Então, tá aqui, ó. Essa daqui foi essa que a gente resolveu. Então, o resultado dela, né, ó, eu coloquei aqui no lugar dela, ó. Tá certo? Tá aqui, ó. Perfeito? Tá ok? Vou colocar esse positivo com seno na frente, depois esse cosseno, tá certo? Aí você observa que isso aqui é igual a esse, não é? E é justamente o que você quer achar. Então, olha só, você passa para o primeiro membro. Então, vou repetir de novo. Quando a gente fez t ao quadrado elevado a t, também teve que fazer uma integral separada. Mas a última terminou, deu resultado, substituiu, acabou. Aqui não, ó. Quando você derivou de novo, voltou para a inicial. Aí você não continua, não faz a parte de novo. Para. Pega esse resultado e substitui na inicial. Tá aqui, ó. Aí você pega ela aqui, ó, e passa para o primeiro membro. Então, eu tenho integral de e elevado a x seno x dx, mais, aí menos, vem para cá, integral e elevado a x seno x dx, igual, aí esse aqui, ó, né, eu vou colocar assim, ó, e elevado a x, seno de x, que eu falei que ia começar com positivo, né, ó, aí depois eu vou colocar o negativo, tá certo? E elevado a x cosseno x. Não vou colocar a constante ainda, só depois, só no final. Agora, olha só. Esse número é igual a esse outro. Quanto é que dá um número mais ele mesmo? O dobro dele, obviamente, né? Ó. Olha aí. Simples desse jeito. Vou colocar aqui em evidência, né? Só para ficar mais bonitinho. Tá certo? Aí, ó, ainda não terminou, não. Deixa eu apagar aqui para criar espaço para a gente continuar resolvendo, né? Ó. Então, olha só. Então, você veja, como eu disse, que é uma nuance diferente daquele exercício que a gente tinha feito antes. Tá ok? Então, agora, olha só. A gente vai finalizar, né? Ó. Deixa eu apagar só aqui esse excesso. Tá. Acho que tá bom. Vamos lá. Aí, estamos aqui, ó. Aí, o 2 está multiplicando e eu quero saber a integral, eu passo dividindo, né? Ó. Então, vai ficar 1 sobre 2 é elevado a x vezes seno x menos cosseno x. Aí, ó, acabou. Ó. A integral disso deu isso aqui, ó. Aí, para finalizar, só acrescenta a constante. Perfeito? Como eu lhe disse, né, ó, na maioria das vezes, quando você faz a integral por partes, quando você encerra, acabou-se.
Não é? Ó, né? A integral que aparece ainda lá na segunda parte, em geral é mais fácil, mas às vezes não. Tem que fazer por partes de novo, e foi o que nós fizemos. Naquele exercício anterior, a gente chegou no final, né? Ó, tá certo? A gente chegou no final e acabou. Nesse não. Continuou aparecendo uma integral que deveria ser resolvida por parte, que a gente só não resolveu, né? Ó, se tivesse, teria que continuar. Mas a gente só não resolveu porque verificou que ela era igual à inicial. Como ela era igual à inicial, a gente já substituiu lá e encontrou esse resultado. Perfeito? É isso daí. Desta forma. Tá ok? Agora, olha só o que nós estamos fazendo aí. Perfeito? Olha aí. Né, ó. Nem a x, nem sendo x tornam-se simples, né? Ó. Aí, ó, a gente fez daquela forma. A gente fez daquela forma, né? Como a gente já viu, né? Aí apareceu aquela exponencial, né? Olha só. Com o cosseno de x de novo, aí a gente pegou ela e fez separado, né? Do mesmo jeito, por partes, né? Aí encontrou esse resultado aqui. Aí a gente observou que isto aqui, ó, na verdade, é a integral inicial que a gente queria resolver, né? Então parou aqui. Né? Se não fosse, eu teria que integrar de novo. E daí vir substituindo. Como foi, vou substituir logo lá na inicial. Tá certo? Aí obtive isso aqui, né? Ó. Aí, ó, essa parte aqui, ó, como já era igual à primeira, eu passo para o primeiro membro. Tá certo? Aí fica o dobro, né? Ó. Perfeito? Aí tá multiplicando para estar dividindo, né? Ó. Tá certo? Coloquei o x em evidência, perfeito? Aí, como já não tem mais nada para resolver, já cheguei no resultado dela, só acrescento a constante. Tá certo? Simples dessa forma. O próximo. Podemos também calcular as integrais definidas utilizando integração por partes, resultando no seguinte, ó. A parte que já fica resolvida, eu já faço a substituição. E a parte que não, ó, os limites continuam os mesmos, né? Ó, e a gente faz o que deve ser feito com A e o B. Tá certo? Simples assim, ó. Olha aí. Não esqueça que aqui, ó, eu não coloco isso, eu coloco assim, ó. A integral de 0 a 1, arco tangente de x dx. Aqui, ó, eu não posso fazer aquela escolha do u sendo o arco tangente de x e o dv sendo o dx. Seria fácil, porque essa integral é fácil. Ah, não, a escolha tem que ser essa mesmo, ó. Já é essa a escolha mesmo, né? Tá certo. Vamos lá. du é igual a 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, que é a derivada do arco tangente. E quando eu integrar aqui, ó, dv, aliás, o v vai dar o x. Então, aqui vai ficar, ó, o v, só que de 0 a 1, menos, né, ó, integral, também de 0 a 1, de v du. Então, só adaptei ao que está dito aqui, né, ó. O u e o v nos limites de integração, para substituir, né, ó, menos. Aí aqui continua integral, de 0 a 1, de v, e esse aqui é o du, a derivada do u, que é filhinha, né, ó. Então, vamos lá, tá certo? Vamos fazer as substituições. Então, isso aqui vai ser igual, né? Deixa eu arrumar aqui para ficar direitinho. Então, vai ficar integral de 0 até 1 do arco tangente de x dx. Isso é igual a o v, x arco tangente de x. Só que de 0 a 1, né? Menos integral também de 0 a 1 de v du, x sobre 1 mais x ao quadrado. Estou multiplicando já, né? Ó, x vezes isso daqui vai dar esse aqui, ó. Aí, essa aqui, ó, a gente faz por substituição, né? Tá certo? Essa aqui, ó, a gente faz por substituição. De novo, eu falo que o é 1 mais x ao quadrado. Aí, ó, o dv, aliás, o du, né, ó, é 2x. Então, ó, eu preciso acrescentar 2 aqui e preciso ter meio aqui, né, ó, para poder funcionar. Então, ó, eu não vou substituir ainda não, vou deixar só indicado. Arco tangente de x de 0 a 1. Aí, menos meio, tá certo? Integral de 0 a 1
Aí, ó, aqui não está na mesma ordem, faltou o dx aqui, né? 2x dx, tá aqui, ó. 2, vou colocar o 2 aqui, que fica melhor do que ali, né? O 2 aí fica melhor do que aqui, né? Aí ficou 2x dx, né? Pronto. Coloquei o 2, tirei o meio, aí ficou meio, 0 a 1. Aí 2x dx é o du. Então vai ficar 1 sobre o u, que 1 mais x ao quadrado é esse novo u, né? Ó, du. Tá certo? Só que tem um problema, que aqui não é de 0 a 1, não. Será? Quando x é 0, quanto é o u? 1 mais 0? Ah, é 1. Tá certo? Melhor, quando x é 1, o u é 2. E quando x é 0, o u é 1, né? Fica melhor assim, né? Aqui é 1, né? X é 1, que é o limite superior, então aqui, ó, eu cometi um pequeno equívoco, né? Ó. Vamos consertar. Então, vamos ajeitar aqui, né? Ó. E aqui e aqui. Então, vamos ajeitar tudo. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, quando x é 1, o u é 2, porque 1 ao quadrado mais 1 é 2. Quando x é 0, 0 ao quadrado mais 1 é 1. Tá certo? Aí aqui vai de 1 a 2. Tá certo? 1 sobre u du. Tá ok? Na substituição, tudo direitinho, né? Ó. Então, ó, quando eu substituir aqui, ó, já vou fazer a substituição agora. Vai ficar primeiro 1. 1, arco, tangente 1, menos, agora o 0. 0 vezes x, arco tangente x, vai dar 0 vezes isso aqui, arco tangente 0. Vai dar 0 vezes 0, vai dar 0. Então, já vai desaparecer. Aí, menos meio, tá certo? ln do módulo de u, nem precisa módulo, né? Ó, de 1 até 2, ó. E é só aqui, ó. Esse aqui já está feito, né? Ó. Então, vai ficar arco, tangente 1, menos meio. Agora sim, ó. ln de 2, menos ln de 1. Tá certo? Vou apagar ali em cima. Para a gente terminar. Vou apagar ali em cima para a gente terminar direitinho, né? Ó. Já não vou precisar mais disso, né? Ó. Viram que agora, ó, apareceu por partes e substituição, né? Ó. E pode acontecer mais combinações diferentes, tá? Então tá, esse aqui, ó, lembra do arco tangente, que é a função inversa? Então qual é o ângulo que a tangente é 1? É 45 graus, né? Ó. Então, o resultado aí, ó, é π sobre 4. Né? Ou tu vai lá na calculadora e coloca tangente menos 1. Se der 45, mude para radianos. A resposta não pode ficar em graus. Né? Quando estou fazendo continhas aqui, ó, tem que sempre ser radianos o ângulo. Aí menos, meio. Agora aqui, ó, ln de 2, teria que usar a calculadora para saber. E o ln de 1 a gente já sabe. O logaritmo de 1 é sempre 0. Tá certo? Então, ó, a integral de 0 a 1 do arco tangente de x dx é π sobre 4 menos meio ln de 2. Que você pode deixar assim, ou se você preferir, você pode colocar π sobre 4 menos ln de raiz de 2. Lembra? Está multiplicando, é expoente. Expoente meio é raiz quadrada, né? Ó, acabou. Tá certo? Ou usa a calculadora para achar um valor aproximado. Você é quem sabe. Tá certo? Então, é desse jeito que usa a integração por partes na fração definida, olha só. Ó, exatamente como nós fizemos, olha aí. Né, ó. Arco tangente de 1, né? Ó, fizemos tudo, o dv, derivamos o arco tangente, 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, né? Ó. Então, ficou uv, x vezes isso, né? Ó, ou arco tangente, como nós colocamos, de 0 a 1 menos, integrado 0 a 1 de x, 1 mais x ao quadrado dx. Tá certo? Aí ficou aqui, ó. Tudo resolvido, ele resolveu só a parte que dava para resolver, que foi essa aqui, né? Ó. E o restante, ó, só repetiu. Aí isso aqui ele vai resolver por substituição, né? Ó, para calcular essa integral, usaremos a substituição. Né? Nós chamamos de u, 1 mais t ao quadrado, 2x dx. Então, fizemos as continhas, né? Ó, e obtemos meio ln de 2. Ó, tá aqui, ó. 1 meio ln de t, o nosso foi u, né? Ó, de 1 a 2. ln de 2 menos ln de 1 e meio ln de 2, que foi o que nós achamos.
Daí, ó, é π sobre 4 menos a integral, então é π sobre 4 menos a ln de 2 sobre 2. Tá certo? Ou você pode colocar π sobre 4 menos a ln da raiz quadrada de 2. Né, ó, que como essa função de 0 a 1 ela está acima do eixo x, então isso é a área do arco tangente de 0 a 1. Tá certo? Olha aí. A área da curva arco tangente até o eixo x, de 0 a 1, tá certo? Tá ok? Olha aí. Perfeito? Então é isso que nós temos para hoje. Tentem fazer os exercícios. Qualquer dúvida, envie pelo WhatsApp. Não esqueça disso, hein? Então, até a próxima aula. Tá ok? Na próxima aula, a gente vai resolver só alguns exercícios usando o máximo de coisas possíveis, tá?